Pessoal, eu tenho um imenso prazer, né, desse momento estar trazendo um colega de profissão, né, um pesquisador, um doutor na área de herbologia. Nós estaremos com o Dr. Mauro Rizardi, que vai estar abordando alguns temas relacionados, então, a essa difícil tarefa, né, Mauro, do manejo dessas invasoras. E eu gostaria de agradecer enormemente a Nortox, na pessoa do Vanduir. Muito obrigado pela oportunidade, Vanduir, nesses 43 anos que a Agrofel está fazendo essa semana, nessa nova modalidade de comunicação ao seu público, né? Então, poder desenvolver um tema importante, com uma figura que dispensa comentários, né? Um pesquisador conhecido a nível nacional, e sem vocês isso não seria possível. Então, muito obrigado a Nortox, obrigado a quem está participando das nossas interações. Fique à vontade para encaminhar perguntas, que no decorrer da interação nós vamos procurar saná-las. Então, vamos dar início com a tua pessoa, por favor, Vanduir. Certo. Muito obrigado, Zanck. Em nome da Nortox, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade da gente estar participando, né, e esperamos, então, contribuir com todo o pessoal, aí, o público que está nos assistindo, né, parabenizar a Agrofel também pelos seus 43 anos, desejar muito sucesso e cada vez que a nossa parceria seja mais forte e mais sólida. Muito obrigado. Bom, também gostaria de dar agradecer a oportunidade, Zanck. Eu acho que é muito bom para nós que trabalhamos na academia, nós podermos interagir com vocês que estão no campo. Agradecer ao Vanduir pelo convite, e parabenizar a Agrofel pelos seus 43 anos, né, de sucesso, né, de realizações, aí, não só nas fronteiras do Rio Grande do Sul, mas em outras regiões também do Brasil. E para nós que trabalhamos com pesquisa, com ensino, e discutir com o público, né, ou com vocês aqui nesse momento, aqui, esse dilema que nós vivemos hoje, essa dificuldade que nós temos hoje de manejar a planta daninha, é sempre uma satisfação. Mauro, por sorte, nós estamos vendo um pulverizador na nossa frente aqui, numa lavoura de trigo, né? É uma pena que o pessoal talvez não possa ter essa visão, mas nós estamos tendo. No que diz respeito ao manejo de invasoras, o que você acredita, nós falávamos um pouco antes, essa tamanha dificuldade que estamos vivendo nesse momento? O porquê que, com toda essa base de pesquisa, com todo esse portfólio de produtos, por que nós vivenciamos uma dificuldade no manejo dessas invasoras? Bom, Zanck, eu tenho uma percepção nesses... casualmente agora a Agrofel faz 43 anos, né, da atividade, eu 30 anos já de docência na universidade, trabalhando com plantas daninhas. Então, o que eu percebo? Primeira coisa, para a gente trabalhar com planta daninha, a gente tem que acreditar que ela causa dano. Esse é o primeiro ponto. E a maior parte dos produtores e muitos técnicos acreditam que as plantas daninhas causem pouco dano. E que o dano maior sempre está associado ao dano causado pela praga, pela doença e, por último, a planta daninha. Nós não percebemos o dano que ela causa no primeiro momento. E eu não perceber o dano, esse pode ser um ponto chave para nós estarmos atrasando o nosso controle. Ou seja, utilizando herbicidas fora de estágio, jogando toda a expectativa do controle em cima do produto químico. E nós temos que trabalhar de um cenário diferente. Nós temos que trabalhar dentro de uma visão de sistema, de uma visão de que o herbicida faz parte desse sistema e que outras práticas devem ser integradas nesse manejo. Se nós não trabalharmos dessa forma, nós vamos ter uma dificuldade cada vez maior de enfrentar o problema. Se não bastasse isso, nós temos, ano após ano, um crescente em termos de outras espécies daninhas que passam a ser problema. Nós vamos comentar durante a nossa conversa muito a questão do caruru, que é uma planta que nos preocupa muito, que começamos a identificar no passado e hoje está tomando uma proporção muito significativa e que vai mudar totalmente a forma de nós manejar a planta daninha. Nós vamos ter aquela ideia do manejo simples, e já para um manejo mais complexo, onde nós vamos ter que fazer uma combinação de diferentes estratégias de controle para ter um sucesso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a gente considerar a planta daninha como um problema. E que planta daninha se controla quando jovem. Esses são os dois pontos iniciais que eu gostaria de colocar para vocês.
Quando nós falamos nesse manejo integrado, vem logo a primeira visão, ou nos vem à mente controle químico. E se o nosso câmera puder ajudar, fizer uma tomada de filmagem no mesmo sentido que estava antes do pulverizador, nós veremos uma lavoura com um nabo forrageiro, né? Se utilizando certamente esse nabo para as questões de melhoria da parte de estruturação de solo, parte química, física, biológica, mas o que as plantas de cobertura poderiam trazer nesse cenário, nos auxiliando também no manejo de invasoras, na tua visão, Rizardi? Bom, Zanck, o que eu coloquei como o herbicida sendo uma ferramenta é justamente nesse sentido. Nós temos aí outras estratégias. Uma delas é a gente trabalhar com essas culturas de cobertura. E você falou do nabo, mas eu iria um pouco antes. Se nós pensarmos dentro do sistema soja, quando é que nós semeamos soja pegando o sul do Brasil, mais a metade sul mais fria? Nós começamos a cultivar soja a partir do mês de outubro, certo? Nós temos todo um período anterior de inverno, no caso dessas regiões mais frias. Mas após a colheita da soja, nós temos um período de tempo onde nós temos que trabalhar com algumas coberturas, proteger o solo. Por exemplo, colhi soja em março, tem que proteger esse solo até estabelecer uma cultura de inverno. Então, é um primeiro espaço aí para as coberturas, é um primeiro espaço para nós manejarmos planta daninha. Ou seja, se nós colhermos essa soja no limpo e, mesmo tendo alguma presença e um novo fluxo de emergência, eliminar esta planta, botar uma cultura de cobertura, nesse primeiro momento pode ser um milheto, pode ser um trigo murisco em alguma região, pode ser sorgo, tem várias alternativas aí que a gente pode colocar. A partir daí, a gente pensar no inverno. E aí, inverno, entraria os mix todos, que a gente já está trabalhando, envolveria também a questão do próprio nabo forrageiro, né, dependendo da região, obviamente, em função de doenças, mas tem espaço. Essas coberturas, elas trazem dois grandes benefícios. Primeiro deles, para a planta daninha, vai cobrir o solo, vai tirar a presença da luz. E a maior parte das plantas daninhas são fotoplásticas positivas. Então, o fato delas precisarem de luz para germinar, já vou eliminar o fator de fluxo de emergência. Então, vai diminuir sensivelmente a população. E outro ponto é o efeito supressor, que, na verdade, algumas espécies não têm, elas germinam mesmo em condições de presença de luz, né? Ou mesmo em sombra. Então, elas não vão responder muito ao fator de diminuição da população, mas vão diminuir em termos de supressão. Por exemplo, se nós formos para a região mais do sudeste ou centro-oeste mesmo, onde nós temos o amargoso, embora também no sul, também está começando a aparecer o amargoso. Mas o amargoso é uma planta que não responde tão bem à cobertura como a gente observa para a buva. Buva diminui sensivelmente a emergência dela na presença de uma boa cobertura de inverno. Já para o amargoso, não. O amargoso, o efeito da cobertura é na supressão, ou no efeito na diminuição do crescimento da planta, no menor entolceiramento. Isso vai facilitar depois a estratégia de controle. Então, no manejo integrado de plantas daninhas, o fator fundamental é cobertura, é proteger o solo com essas diferentes alternativas aí que nós temos de cobertura no período de inverno, ou mesmo nesse período tido aí dentro do período de outono ou inverno, né? E assim, professor, na sua visão, esse aumento, a melhoria da consciência, vamos dizer, do produtor rural, porque no passar dos anos aí vem aumentando as áreas de cobertura de inverno. Tu acha que isso está atrelado à fertilidade do solo, à preocupação com os problemas das ervas daninhas ou os fatores associados? Eu acho que são fatores associados, porque se for só planta daninha, o que ele vai perceber? O primeiro ano vai funcionar muito bem. Aí ele vai achar que não tem a planta daninha mais na área, porque ele não trabalha com a ideia que tem o banco de sementes. Isso a gente já vivenciou isso. Nós já passamos por períodos onde se trabalhava coberturas, solucionava o problema de planta daninha, no outro ano relaxava, já não fazia cobertura. E aí nós passávamos a ter um retorno das infestações. Quando a gente começa a ver o benefício da cobertura no sentido mais amplo, tanto a questão da fertilidade do solo, a questão da estrutura do solo, agregar carbono nesse solo, proteger da erosão e junto a planta daninha. Aí nós passamos a entender o sistema. E aí nós passamos a ter um ganho de longo prazo com essas coberturas. E a entrada dos mix, ele foi fundamental. Eu acho que essa entrada dessas combinações de coberturas, ela tem trazido um benefício muito grande nessa ampliação da percepção do benefício da cobertura.
claro que esses mixes também a gente tem que tomar cuidado, né, para não estar trazendo um problema, uma nova planta daninha ou infestação dessas plantas aí dentro do sistema. Mas eu acho que é o mix, justamente nesse sentido de integrar essas práticas, esses benefícios. Tem um tema que há muito tempo eu trago ele à tona, eu fui um grande defensor, sou um grande defensor, que é a utilização dos pré-emergentes, né? A necessidade cada vez maior de nós adotarmos as ferramentas de pré-emergentes. Como que você avalia a adoção? Como que nós estamos nessa adoção hoje? Podemos trabalhar a nível de Rio Grande do Sul, né? E quais os benefícios que essa adoção poderia estar contribuindo, então, com o manejo de invasoras? Bom, os pré-emergentes, só para a gente contextualizar, eles não são novos dentro do sistema. Se nós acompanharmos a evolução do nosso manejo nos anos 70, nos 80, início dos anos 90, o nosso controle era principalmente utilizando herbicidas pré-emergentes. Depois nós passamos a usar os herbicidas em pós-emergência, mas todos eles ainda com alguma ação residual no solo. Quando é que nós paramos de trabalhar com o pré-emergente? Com a entrada da soja tolerante ao herbicida glifosato. Com a entrada dela, nós simplificamos o sistema e passamos a fazer somente o controle em pós-emergência. O que trouxe no primeiro momento? Um benefício, não por retirar o pré, mas o benefício porque o herbicida ele solucionava o problema para aquelas plantas daninhas que ele tinha uma ação de controle. Só que o que começou a acontecer ao longo do tempo? Se começou a repetir muito o produto e começou a sobrar espécies, e ao sobrar espécies, elas foram se reproduzindo e aumentando o banco de sementes no solo. E aí é que é a importância do pré-emergente. Então, o pré-emergente hoje, eu acho ele fundamental dentro do manejo de plantas daninhas, tanto nas culturas de verão, por exemplo, a cultura da soja, mas também já pensando na cultura do trigo. Nós já temos que começar a pensar no pré-emergente para pegar um azevém, porque senão nós não vamos conseguir controlar ele somente na pós-emergência. Exato. Nós vamos ter que trabalhar com pré-emergente na soja para controlar aquelas plantas onde, por exemplo, dentro só de uma soja RR, o glifosato não funcione. Ou mesmo dentro das novas transgenias, que a gente pode até aprofundar depois mais a discussão, não vai ser a solução a nova transgenia. Vai ser a nova tolerância a um outro herbicida, ou seja, o 2,4-D ou o dicamba. Nós vamos ter que trabalhar junto, articulando aí outras estratégias, como, por exemplo, os de pré-emergente. Infelizmente, o uso de pré-emergentes, percentualmente, ele não passa de 20%. Tá? A nível nacional? Nível nacional. E no Rio Grande do Sul se confunde muito também o pré-emergente com o herbicida usado na dessecação. Então se confunde muito o momento. E aí nós temos que trabalhar muito bem a questão do pré-emergente, do momento de aplicação dele. Que o ideal sempre do pré-emergente qual é? É plante, aplique. É o ideal. Só que nós, operacionalmente, a gente procura trazer ele junto com a segunda dessecação pré-semeadura da soja. Funciona bem? Funciona. Mas eu posso perder um pouco em função da palhada, posso perder um pouco em função do desenvolvimento do solo, tem algumas condições aí que a gente tem que trabalhar. Mas é uma ferramenta fantástica hoje para eu diversificar a mecanização, é uma ferramenta importantíssima para eu tirar aquela mato-competição inicial, porque na maioria das vezes o produtor deixa para fazer a aplicação do pós-emergência muito tardiamente. E aí ele está perdendo 5%, 10% de produtividade por causa da mato-competição inicial. Isso eu consigo retirar trabalhando com herbicida pré-emergente. Aproveitando esse gancho que tu deu, que é fantástico, né? O famoso PAI, né? O período anterior à interferência. Se nós voltarmos no tempo, ele era muito mais longo. Se falava, quando eu estava estudando ainda, em torno de 35 dias, 30 dias, né? E qual é o impacto hoje nessas novas genéticas, onde se fala que o PAI reduziu para 6 dias, né? Na minha opinião, 6 dias e nada é nada. Então, é semear no limpo. A tua visão, no que diz respeito a esse manejo muito cedo, e fazer com que a cultura realmente starte no cedo, né? O que mudou nesse período com a adoção, então, desse PAI muito mais reduzido, né? Desse período de interferência muito mais reduzido? Bom, se a gente buscar a bibliografia, como você falou, na bibliografia mais antiga, era 40, 45 dias até o intervalo. Os cultivares de ciclo longo, potencial de rendimento mais baixo. Então, só para a gente entender bem, o PAI ele é definido a partir do período onde, a partir de 5% de perda em produtividade. É o final do PAI, quando atinge os 5%
de perda em produtividade, a gente diz que termina o PAI, ou seja, deveria se iniciar a fazer o controle. Então, esses 5% em cima de uma produtividade de 2.000 quilos por hectare é uma coisa. Agora, estou pensando em 5, 6 mil quilos por hectare, então 5% é muito. Exatamente. Então, essa antecipação, esse menor período de tolerância, esse PAI menor, está muito influenciado já pela questão do potencial produtivo, primeiro ponto. Segundo ponto, ele também está impactado já pelos cultivares, genética, materiais de ciclo mais curto, com baixa capacidade de recuperação. Então, necessariamente, nós temos que antecipar. Eu procuro sempre associar o PAI ao estágio de desenvolvimento da planta. Então, se a gente considerar o estágio V2 da soja, por exemplo, o que é o estágio V2? Eu tenho o primeiro par de folhas desenvolvido, né? E o primeiro trifólio começa já a estar totalmente expandido, ou seja, quando o segundo trifólio, as bases da folha não estão mais se tocando. Então, esse é o estágio V2, 2 nós. Então, nesse momento, se eu tiver planta daninha, eu necessariamente tenho que fazer o controle, senão eu vou estar perdendo em produtividade. Quanto por cento? Vai depender da espécie, da quantidade de plantas na área, mas estou perdendo produtividade. Então, necessariamente, eu tenho que trabalhar com isso. Então, essa definição ela é importante. Agora, para eu não precisar fazer o controle tão cedo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atrasar o fluxo de emergência da planta daninha. Como é que eu posso atrasar o fluxo de emergência da planta daninha? Palha no sistema, a integração, palha, e trabalhar com herbicidas de ação residual no solo. Aí eu vou jogar a aplicação do pós-emergente mais para o ciclo, dentro do ciclo da cultura, né, e sem ter a perda por mato competição. Isso vai trazer, então, esse benefício da diminuição da mato competição e também vai trazer um outro benefício. Qual é? Eu não vou precisar fazer mais do que uma aplicação do pós-emergente depois. E eu reduzir uma aplicação do pós-emergente significa eu diminuir a pressão de uso do determinado produto. A pressão de seleção sobre a planta daninha vai ser menor. E aí eu passo a ter um manejo ideal dentro do sistema. Quando nós falamos, então, dessa questão de manejo, né, englobando o todo, nós falamos, então, da necessidade ou do estímulo da palha, né, das culturas de cobertura, para o benefício também desse manejo. Passamos então para a adoção dos pré-emergentes, né? Ou novamente trazer os pré-emergentes para o jogo, né? Como no passado tu comentaste que era muito utilizado. E agora nós estamos vivendo um momento que é a questão de novas tecnologias, né? O que essas novas tecnologias poderão auxiliar o produtor dentro de todo esse pacote que engloba, então, plantas de cobertura, químicos, né? E agora essas novas tecnologias que diz respeito à tolerância a alguns componentes herbicidas, né? Bom, Zanck, eu sempre tenho comigo, e na época que a soja RR começou a ser utilizada, a gente chamava a atenção que seria uma excelente ferramenta e que não deveria ser utilizada exclusivamente. A soja RR foi exclusivamente. As novas tecnologias, elas virão dentro desse mesmo enfoque, a minha posição, sim, de ferramentas. E elas não serão usadas da mesma forma como foram utilizadas a soja RR. Por quê? Porque as novas ferramentas que vêm, seja a soja LL, tolerante ao glufosinato de amônio, a soja Enlist, tolerante ao 2,4-D e ao mesmo glufosinato, a soja Extend, tolerante ao dicamba, eles serão produtos importantes, já são utilizados aí dentro do sistema, né? Uns mais, outros menos, outros começando agora, retomando o uso agora, mas em cima de herbicidas que nós já conhecemos a ação deles e que são de ação sobre algumas espécies daninhas. Por exemplo, as espécies de folha larga. Nós vamos ter uma dificuldade de controle das espécies de folha estreita, as gramíneas, principalmente. Né? E para as gramíneas, as alternativas que eu tenho hoje, em pós-emergência dentro da cultura da soja, são basicamente em cima de herbicidas inibidores da CCase, os graminicidas em si. E nós já temos problemas de algumas espécies daninhas que não são controladas por esses graminicidas, que já são resistentes a eles. Então, mesmo entrando essas novas tecnologias, essas novas traits, essas novas transgenias, necessariamente a gente vai ter que incorporar junto os pré-emergentes com ação residual no solo sobre gramíneas principalmente. E além dessas gramíneas, nós também temos a questão do caruru, o caruru roxo, o Amaranthus híbridos, que entrou
da Argentina, está espalhado aí pela nossa região, com fluxos de emergência em várias etapas dentro da cultura. Então, se eu tiver uma condição, como a gente teve ano passado, de falta de água a partir de novembro, não tem esse fluxo. Mas se eu pegar um ano normal, eu tenho fluxo de germinação, mas ao longo do ciclo da cultura, eu vou ter que fazer 3 a 4 aplicações para poder segurar essa planta. Tá? Então, necessariamente, vou ter que incorporar outras estratégias. Então, essas transgenias que vêm, elas serão importantes? Sim, serão. Trarão benefícios? Trarão. Mas serão trabalhando dentro do sistema. Né? E, necessariamente, um sistema que vai envolver palha, pré-emergente e aplicação desses herbicidas depois em pós-emergência dentro dessas transgenias. Professor, e pensando nas novas tecnologias que estão por vir, algumas necessitam de um cuidado todo especial na tecnologia de aplicação. De forma geral, temos que melhorar muito esse aspecto. A sua visão sobre isso? Nós estamos já há bastante tempo trabalhando com essas tecnologias em condições experimentais e nós vamos realmente ter que mudar a nossa forma de visão de controle. Primeiro ponto, a questão de limpeza do tanque. Nem vou falar ainda da questão da deriva, a limpeza do tanque. Se a gente pensar assim num dicamba, um 2,4-D, mas principalmente no dicamba, porque a soja é mais sensível ao dicamba do que ao próprio 2,4-D. Se eu tiver 0,5% 0,25% a 0,5% de resíduo que sobra no pulverizador, vai dar problema se eu aplicar em cima de uma soja sensível. Então, o que eu estou falando com isso? Que nós vamos ter que mudar muito a forma, primeiro, de limpar o pulverizador. Então, é um cuidado a mais que a gente vai ter que tomar. Outro ponto, a questão da tecnologia de aplicação. Nós temos 2 tipos de perdas principais dos produtos quando a gente aplica. Nós podemos ter a perda na forma de vapor, que é a volatilização, que é uma característica muito associada ao produto químico, ao herbicida em si, a pressão de vapor dele, né, potencializado pela condição de ambiente, temperatura e condições de aplicação em si, né, mas eu posso corrigir elas trabalhando com a característica do produto. Mas nós estamos falando de um produto, principalmente o dicamba, que ele tem um potencial de volatilidade maior. As formulações que estão para entrar no mercado, elas terão menor potencial de volatilidade. Mas nós vamos ter genéricos dentro do sistema, vão ter algumas características de produtos que podem ser usados, mas que terão um potencial de volatilidade ainda elevado. Isso é uma preocupação. Né? E outro ponto associado é a deriva, essa que mais me preocupa. Porque a deriva não tem muito a ver com o produto, tem a ver com a forma de aplicação. Então, momentos de aplicação, condições de temperatura, condições de vento, condições de pressão de uso, pressão utilização, de pressão da pulverização em si, volume de aplicação, tipo de ponta. Então, a qualificação do aplicador é fundamental. E não adianta qualificar o técnico somente, ou o proprietário, é o operador. Esse que tem que ser qualificado. Então, vai ficar muito mais complexo. Vai exigir muito mais qualificação. O que é bom para o técnico, né? Porque ele vai poder interferir mais no processo, se ele tiver o conhecimento para poder interferir. Mas vai ficar mais complexo o processo como um todo. Quando nós falamos especificamente em infestantes, né, de difícil manejo, o Rio Grande do Sul, diferente do restante do país, tem algumas particularidades. Nós não imaginávamos que nós teríamos o amargoso no Rio Grande do Sul. Né? E hoje o Rio Grande do Sul tem amargoso, o Rio Grande do Sul tem rabo de burro, que talvez no restante do país ainda não se tenha. Nós temos o azevém, nós temos o capim-pé de galinha, nós temos a questão do capim-arroz. Então, assim, nós temos um cenário totalmente diferente do restante do país. Como que nós podemos nos ajustar a isso, diferente de algumas outras situações que o Brasil talvez não passe por isso, ou não tem esse quadro todo que nós estamos vivenciando nesse momento? Zanck, eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que nós estamos no paraíso. O Rio Grande do bom. Sul está no paraíso para manejar planta daninha. Se eu for para o centro-oeste, eles têm um período a partir de maio, que vai até setembro, que é seco. Que eles não podem trabalhar. A maioria das vezes não tem alternativa de controle. Nós temos, e paraíso que eu digo é que nós temos as culturas de inverno, as coberturas de inverno. Vamos pegar assim, para amargoso, para o próprio rabo de burro, aonde que é o problema? Aonde o sistema está falhando. Aonde eu não trabalho no inverno.
onde não põe a cobertura do inverno, onde eu tenho, às vezes, a situação de tirar soja e logo largar o gado. Então, o sistema nosso dificulta. Mas nós temos a ferramenta, nós não podemos não usar ela, mas nós temos. Então, eu concordo contigo que nós temos uma diversidade de espécies maior em alguns aspectos, aí pega o próprio capim-arroz, o azevém, né, o rabo de burro, né, mas, ao mesmo tempo, nós temos as ferramentas. Aquele produtor que adota as práticas de uma forma integrada, ele não tem tanto problema. Tanto é que, quando a gente chega à próxima colheita da soja, a gente pode dizer assim, olha, aquele produtor trabalhou no inverno e aquele outro produtor não trabalhou no inverno. A gente percebe bem isso. Agora, eu concordo contigo também que essas espécies elas são de difícil controle num cenário desses onde a gente não usa a ferramenta cultural associada. Se nós dependermos só do controle químico para trabalhar o amargoso, para trabalhar o rabo de burro, vai ser muito complexo. E eu te diria o seguinte, o amargoso ainda tem um fator que nos invernos intensos, os rizomas eles não formam a toceira, ou forma a toceira menos desenvolvida, porque o rizoma, no período de inverno, ele tem uma dificuldade muito grande de produzir uma nova parte aérea. Mas o rabo de burro é diferente. O rabo de burro, não, ele vai entocerando e vai tendo cada vez mais difícil o controle. E qual é a melhor época para a gente manejar o rabo de burro? É justamente após a colheita da soja. E nós deixamos, às vezes, para manejar pré-plantio da soja. E a pior época, passou todo o inverno estressado naquela condição. Então, eu deveria trabalhar no pós-colheita de soja. Mas daí, muitas vezes, o pós-colheita da soja, o pecuarista quer largar uma pastagem sobre a semeadura de uma azevém, de uma aveia, para ter a pastagem logo depois que ele colhe a soja. Só que o rabo de burro vai estar lá no meio. E o próprio amargoso, que é nessa situação que ele vai aparecer. Então, nós temos que, nessa condição, trabalhar integrando essas práticas. Eu tenho uma área que eu faço trabalhos com rabo de burro, é próximo à Ernestina. E neste ano até, em função até dessa pandemia, aí a gente teve que dar uma segurada nos trabalhos a partir do mês de abril. Né? E aí eu passando nessa área, casualmente hoje, né, o que o produtor fez? Lavrou, incorporou toda a área. Então, o desespero que ele teve, né, de infestação alta, lavrou a área, passou a arou. Né? Só que o que ele vai cometer de erro? Se ele simplesmente arou e não botar uma cobertura agora, e não pensar em botar um pré-emergente antes de plantar uma soja, o que vai acontecer depois da colheita da soja? Novamente, essas toceiras vão estar na área e vão continuar sendo um problema cada vez maior. Certo. Professor, e outra coisa, nesse cenário que a gente tem hoje no campo, os problemas folhas largas, ervas folhas largas, é comum. E, de certa forma, a gente está manejando muito bem, até mesmo com o pré-emergente. Qual a importância da gente estar associando pré-emergentes, folhas estreitas no manejo, e quais seriam as opções na tua visão? Bom, eu tenho comigo assim que nós falhamos ao longo do tempo justamente por focar em herbicidas ou esperar que os herbicidas pós-emergentes fossem muito eficientes sobre essas gramíneas em geral. Tá? Só que o que aconteceu? A pressão de uso, por exemplo, do glifosato, acabou selecionando. Só para a gente chegar na tua resposta, nós temos hoje, comprovadamente resistente ao glifosato, gramíneas. Nós temos o azevém, primeiro deles, temos o amargoso, segundo, temos o capim branco, que é o clores, falso Rhodes, terceiro, e temos o capim pé de galinha, 4. Tá? Então, essas são comprovadamente resistentes ao herbicida glifosato. Nós temos o próprio capim-arroz, agora que está aí com suspeita, não está comprovado ainda, mas que tem uma dificuldade de controle. Nós temos o rabo de burro, então aí já estão 5 gramíneas. Dessas 5, 4 ocorrem na cultura da soja. Então, é mais do que necessário eu trabalhar com herbicidas pré-emergentes. Mas herbicidas que realmente me dão um controle e me dão um residual longo. Então, se a gente pegar assim, vamos imaginar, nós usamos há algum tempo os inibidores da ALS, né, potencialmente com ação também do solo. Se a gente pegar, por exemplo, o Imazethapir, ele sempre foi um pós-emergente em soja, com potencial também em pré. Nós antecipamos ele agora, nos últimos anos, para pegar buva e ajudar também em algumas gramíneas. Mas somente ele já não é mais suficiente para esse complexo de gramíneas que nós temos.
Nós vamos ter que retomar produtos que podem ser tidos como antigos, mas que são eficientes nesse cenário de gramíneas. Nós temos inibidores da mitose, a própria trifuralina, nós temos inibidores de ácidos graxos de cadeia longa, PHS-metolacloro e outros produtos que podem ser incorporados nesse sistema e devem ser incorporados e serão incorporados necessariamente. Aonde eu tenho no centro-oeste, por exemplo, o problema maior de amargoso, esses produtos, trifuralina, o S-metolacloro, eles estão entrando muito bem dentro do sistema. Por quê? Porque realmente eles vão me dar essa diminuição na pressão de presença de plantas, de gramíneas dentro da cultura depois. E eu passo a depender menos dos graminicidas. Então, um ponto importante a gente colocar dentro dos residuais graminicidas é esse. É eu tirar a pressão do pós-emergente, a CCase, lá os graminicidas. Porque o que acontece? Se nós perdermos esses pós-emergentes graminicidas dentro da cultura da soja, por exemplo, nós não vamos ter mais alternativas químicas seletivas para controlar dentro da cultura da soja. Né? Porque, como eu falei, os novos traits eles vêm para a folha larga. Né? Ah, mas tem o glufosinato de amônio. Só se for planta muito pequena. Pegar pé de galinha e outros é difícil. E mesmo para pé de galinha, que você lembrou muito bem, Zanchi, pé de galinha, se a gente pensar só no pós-emergente, eu tenho que pegar plantas iniciando perfilhamento. Senão eu não consigo controlar. Já se eu botar um pré-emergente, eu pego esse primeiro fluxo e aí eu consigo uniformizar a população posteriormente para eu poder fazer o controle. Então, a necessidade hoje que nós temos, e as empresas estão atentas. Se a gente parar para olhar as associações de herbicidas que o pessoal está começando a trabalhar, elas envolvem o quê? Justamente o herbicida folha larga e o herbicida residual folha estreita. Então, a tendência das associações é incorporar nesse sentido. Tem uma questão muito particular também que eu trago dentro da própria empresa, da própria Agrofel. Nós comumente fazemos treinamentos, capacitações das nossas equipes e para isso a gente lança a mão de grandes especialistas, né, como você e alguns outros colegas da área. O que na tua opinião hoje, na tua visão, eu sei que pode ser um pouco delicada a pergunta, mas ela é oportuna e é importante. O corpo técnico das empresas, qual o comportamento, estão acompanhando essas necessidades de nós termos uma nova visão? Necessitamos do maior acompanhamento do corpo técnico a nível de campo? Como que está o corpo técnico das empresas hoje nesse cenário? Eu diria assim, Zanchi, a qualificação ela sempre é necessária. Nós temos excelentes profissionais que trabalham com assistência técnica, ou mesmo ligado às empresas cooperativas, né? Temos excelentes profissionais, mas temos uma geração também muito jovem. E essa geração jovem ela precisa voltar aos bancos escolares. Nós tivemos um determinado tempo que a gente chama da geração RR, ou seja, profissionais que se formaram há 10 anos atrás, aí 15 anos atrás, e que não tiveram, ou não se atentaram e não se interessaram por entender os mecanismos de ação, os demais produtos, né, as herbicidas. Hoje, falar em pré-emergente para essa geração, falar é grego, né? Ou seja, eles não conseguem compreender isso. E usar um pré-emergente não é a mesma coisa que usar um glifosato. Eu tenho que entender qual é o solo que eu tenho, eu tenho que entender a reação que vai ter no solo, se tem palha, se não tem, se tem mais argila, se tem mais ou menos argila, se tem matéria orgânica, qual é a interação que tem, o que é o KOW, o que é o pKa, o que é a interação com o pH do solo. Então, eu tenho que entender produto, isso é sentar e estudar. Eu digo para eles, não tem forma de eu abrir a cabeça deles e botar, vocês têm bunda na cadeira e estudar. Não tem outra forma. Então, nesse aspecto, nós precisamos. Outro ponto importante que a gente tem que começar a retomar conceitos é conhecer a planta daninha. Saber identificar ela e saber que a sensibilidade dela é maior quanto mais jovem. Então, ele tem que saber identificar a planta daninha, não quando ela está lá com a panícula, está com a flor, ele tem que identificar quando está com 2 folhinhas. Exato. É ali que ele tem que trabalhar. Exato. Então, nesse ponto, falta muito a gente trabalhar, esses treinamentos focados. Uma coisa é eu dar uma palestra sobre manejo de uma cultura. Outra é dar um treinamento onde ele manuseia a planta.
olha a semente, conhecer a semente da planta daninha, não por conhecer somente, porque da onde é que vem a planta daninha? É da semente. Então, se eu conhecer a característica da planta daninha, eu já posso tentar montar uma estratégia de eu tentar enfrentar melhor esse problema, ou tentar melhor montar uma estratégia para controlar essa planta. Que eu sempre digo assim, ó, que por melhor que eu seja profissional, se vier uma planta nova, eu não posso sair especulando em cima dela, eu tenho que conhecer primeiro. Conhecer, identificar, saber a dinâmica dela, quando ela germina, qual é o fluxo de emergência, quando é que é o ponto maior, aquela maior sensibilidade, maior fragilidade, para daí montar uma estratégia de controle. Aí eu consigo. Mas eu te diria assim, falta treinamento. Né? Agora, a gente não pode culpar ninguém por isso, porque imagino quem está no campo, e não é só planta daninha, eu só trabalho com planta daninha, então eu penso só na planta daninha. Agora, tem técnicos que têm que pensar na planta daninha, na doença, na praga, na fertilidade, ou seja, é muito mais amplo o processo. É como o produtor. O produtor tem várias decisões que ele tem que tomar, não é só planta daninha. Né? Mas falta bastante ainda esses treinamentos. Houve um momento, né, na agricultura que se voltou muito para questões de máquinas, né? Então, nós temos hoje drones, nós temos alguns aplicativos para acompanhamento. Aplicativos, Rizard, como tu comentou, para sabermos que invasoras, que ervas são, né? Mas eu ainda penso, não sei se tu concorda ou não, que a figura do ser humano, a figura do técnico, ela ainda vai ter um lugar muito grande e muito longo na agricultura. Tô certo? O caminho é esse mesmo? Eu ter essa interação entre máquina, né, e homem. Eu acredito que isso tem uma vida muito longa ainda. Com certeza. Eu acho que o papel do agrônomo, ele não vai, do técnico de campo em si, ele não vai deixar de ser importante. Muito pelo contrário, ele vai ser mais importante ainda, porque eu vou ter que dominar a técnica, seja ela digital, o que for, eu tenho que dominar ela e tenho que tomar a decisão. A decisão que vai tomar é o técnico no campo. Né? Vamos pegar aí, eu posso identificar uma planta daninha? Posso. Pega um drone, identifica, mas até que tamanho essa planta pode ser identificada? Por exemplo, pegar hoje, se fala de um determinado diâmetro de uma planta que consegue, os programas que tem conseguem identificar, mas esse diâmetro não tem alternativa de controle. Então não adianta nada eu identificar, eu tenho que saber bem nos estágios iniciais, a tomada de decisão, qual a característica do solo, eu tenho que saber a dinâmica. Outra, respeitar o limite do produtor. Né? A gente tem que também passar a tecnologia de acordo com a capacidade que o produtor tem de aceitar e adotar aquela tecnologia. Né? Por exemplo, se eu chegar assim dessas novas tecnologias, não, aplica aí um enlist dentro de uma soja, tal. Se ele não tiver uma boa tecnologia, nem recomende. Né? É melhor a gente ter essa... Então, isso precisa do técnico. Então, esse conhecimento, ele vai continuar. As interações, é no dia a dia que você vai ter que... Só que vai mudar, ele vai ter que ir mais no campo, ele vai ter que mais gerenciar a propriedade num todo, a dinâmica num todo. Por exemplo, vamos pensar assim, aqui no Rio Grande do Sul não tem vazio sanitário, mas eu tenho a necessidade de controlar as plantas de soja que sobram na área. Vamos imaginar assim, ó, se eu tenho uma soja, vamos pegar soja em list, como é que eu vou controlar depois? Tem alternativas, tais e tais produtos. Mas se eu não tiver o mapeamento desta área, qual cultivar que eu usei no ano anterior, eu posso recomendar para o produtor, coisa que não funciona. Como já aconteceu, com o próprio metsulfuron, algumas cultivares tolerantes, o pessoal, não, recomenda, aplica metsulfuron e tal. Sobrou plantas. Então, isso é o agrônomo que vai ter que fazer. Isso é o dia a dia. Ele vai ter que, só que vai ter que se aproximar mais do setor produtivo, mais do produtor. Mais alguma colocação? Da minha parte, Zanque. Nós estamos com o nosso, como tudo, né, Rizard? Estamos com o tempo, foi uma conversa tão fantástica que nós não vimos o tempo passar, e o pessoal aqui já está a dizer que nós estamos com o tempo estourado. Da minha parte, da Agrofel, mais uma vez, eu queria agradecer muito a Nortox. Rizard, sem palavras, despendi o teu tempo para nos abrilhantar aqui nessa semana de aniversário da Agrofel. Lembro mais uma vez, as portas das nossas filiais estão abertas, né, aos nossos clientes, aos nossos produtores. Nos procure, nós estamos com condições, conhecimento, produtos, né,
Então, muito obrigado por esse momento. Ele foi ímpar mais uma vez. E fique à vontade para alguma consideração final. Rizardi, a casa é sua. Zanck, em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade e deixar com uma mensagem final. Toda e qualquer prática, isoladamente, ela não tem um sucesso. Toda prática que seja, toda tecnologia, para ter durabilidade, para ter eficácia, eficiência, ela tem que ser integrada. Muitas vezes eu posso ter um produto que me proporciona um controle em média de 85%, 86% de uma planta daninha. Mas se eu colocar ele numa condição ideal, ele vai me dar um controle de 95%, 98%. Isso eu tenho que saber. Então, eu tenho que integrar práticas. Né? Integrar manejo cultural, manejo preventivo, manejo mecânico, se for o caso. Sobrou 2, 3 plantas na área, arranque. Né? Não deixe ela se multiplicar. Eu sempre digo o seguinte, eu uso muito mais nas palestras, que manejar a planta daninha é fácil para a gente finalizar a discussão. É não deixar entrar sementes de planta daninha na área. É a semente que entrou na área, eu não deixar ela germinar e emergir. E a que emergiu, eu não deixar produzir semente. Se eu fizer isso, acabou a planta daninha. E todo o manejo envolve isso. Sementeira, plântula e não deixar produzir semente. E aí tem que mudar a nossa forma de manejar dentro do sistema, integrando práticas. Então, muito obrigado pela oportunidade. A gente coloca a Universidade de Passo Fundo também à disposição, né, para a gente conversar, para a gente trocar ideias, para a gente ajudar o produtor. Obrigado. A Agrofel que agradece, então, a presença de vocês dois. Foi uma tarde, está sendo uma tarde, um momento brilhante de troca de conhecimento. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, Vanduir, pela contribuição da Nortox aí. Tá certo. Então, novamente, Zanck, gostaria de agradecer a você, a Agrofel, né, ao professor também, que sempre nos dá um suporte aí, né, com muita informação, muito conhecimento, para nós também estar procurando repassar a melhor informação, a mais assertiva para os nossos clientes, para os nossos produtores também. Obrigado.